Gente, boa tarde a todas e todos. Milhões de desculpas por esse atraso enorme, mas nós acabamos nos estendendo muito mais do que o previsto nessa coletiva que nós resolvemos dar à imprensa, exatamente pela importância, eu acho, desse documento, pelo que ele nos sinaliza em termos de violações, de graves violações a direitos humanos. Enfim, sou Débora Duprá, sou Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e esse relatório, a essa altura vocês devem saber, foi uma iniciativa coletiva, né, uma ação coordenada que contou com a PFDC, com o Conselho Federal de Psicologia e com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em relação à PFDC, isso foi reproduzido por meio das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão e também pelas Procuradorias da República, e o Conselho Regional de Psicologia também, também se mobilizou nas suas regionais. Eu vou passar muito rapidamente para os meus companheiros aqui se apresentarem, para depois nós começarmos o nosso processo de escuta. Bom, boa tarde a todas e todos, e reiterando os pedidos de desculpa que a doutora Débora Duprá já fez, a justificativa, e dizer nosso senso de responsabilidade por esse momento. Esse relatório certamente terá um impacto no nosso debate sobre, não só sobre comunidades terapêuticas, mas profundamente sobre a questão de saúde e saúde mental no Brasil, e sobre direitos humanos, que é onde as nossas descobertas e as análises que nós fizemos certamente vão impactar. Como eu disse, eu sou Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Agradecer desde já a presença grande de psicólogas e psicólogos, de representações do Conselho na área de direitos humanos, de diversos conselhos regionais. Não vou citar os conselhos regionais presentes, que eu vou errar, vou esquecer algum, mas são diversos, certamente mais de uma dezena de conselhos regionais de psicologia aqui presentes, a quem eu agradeço o empenho, tanto no processo de produção do relatório, como o empenho de estarem aqui participando desse momento tão importante para a gente. É isso. Bom, antes de passar a palavra para o Lúcio, eu gostaria só de ressaltar que nós estamos mobilizados nesse ano em que a Constituição faz 30 anos, e também apresentarmos o Ministério Público Federal de 30 anos, o Ministério Público que, desde o início da Constituição, foi a instituição eleita, digamos assim, num primeiro momento, para a promoção e a proteção de direitos humanos. E elegemos essa área da saúde mental e, principalmente, uma certa luta, digamos assim, contra esses espaços de natureza asilar como um ponto prioritário da nossa pauta nessa celebração de 30 anos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito bom ver muita gente conhecida aqui, muita gente que participa dessa discussão, e agradecer a presença de todos e de todas. Para nós, hoje é um dia muito importante, né, o lançamento desse relatório, um relatório que vem sendo gestado de alguns meses para cá, coletivamente, né? Acho que vários de nós aqui temos um pedacinho nesse relatório, e hoje aqui, então, está lançando, uma grande satisfação. Meu nome é Lúcio, sou perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e é isso. E a gente está com um pouco de pressa aqui, até porque a gente tem que apresentar o relatório para vocês, né? Mas é isso, a gente vai fazer uma breve apresentação para que vocês tenham ideia do todo, e depois, por favor, leiam o relatório, que eu acho que essa apresentação, obviamente, sob hipótese alguma, substitui. Quem que vai... Thaís. Então, vamos lá. É importante dizer que, historicamente, pode seguir, alguns grupos foram jogados, lançados a qualquer sorte de qualquer tratamento. Para algumas populações, determinados tipos de tratamento eram socialmente aceitos e compreendidos como normal, como sendo tratamentos possíveis.
E o que essa ação articulada vem questionar é exatamente isso. Quer dizer, em nome do cuidado, que tipo de sofrimento, que tipo de exclusão, que tipo de tratamento cruel, desumano, degradante tem sido ofertada, principalmente para a população que faz aí o uso de drogas. Bom, para tentar responder, pode passar, Thaís, por favor, essa pergunta, essas 3 instituições decidiram, portanto, ter essa empreitada de fazer uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas. Acho que é importante lembrar que cada qual com a sua trajetória tem a saúde mental, cada instituição com a sua trajetória tem a agenda da saúde mental como uma das prioridades da sua agenda. Então, nesse sentido, foi uma convergência de preocupações, mas, ao mesmo tempo, de alinhamento sobre o que já vinha sendo feito a partir de cada instituição. Pode passar, Thaís. Então, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, foram as instituições que coordenaram todo esse processo. Thaís, me deram um controle aqui, deixa eu ver se funciona. Aí, obrigado. Bom, qual foi a proposta dessa inspeção nacional, né? Então, importante dizer que foi identificar situações concretas do cotidiano e das práticas adotadas nesse amplo espectro chamado comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica não tem uma definição única, não tem uma diretriz que oriente como essas instituições elas devem ofertar o seu cuidado. Mas cada qual, isso foi identificado na inspeção que nós realizamos, e relatórios anteriores, que cada comunidade adota um critério para ofertar aí, então, o que eles chamam de cuidado. Uma outra proposta da inspeção foi produzir uma avaliação qualitativa das metodologias de tratamento empregadas nessa instituição. Com mais calma, quando vocês forem ler o relatório, vocês vão poder perceber que o objetivo, a proposta, então, concreta, era fazer uma análise dessas metodologias de trabalho que possibilitasse a desvelar para a sociedade, desvelar no sentido de denunciar, talvez, à sociedade que nem todo cuidado nos interessa. Nem todo cuidado é cuidado por si, mas muito cuidado pode ter como plano de fundo violação de direitos humanos. E, técnico-juridicamente, nós fizemos, então, a construção dessa análise. É importante dizer que foi feita uma mobilização com mais de 100 pessoas espalhadas nas 5 regiões do país, com membros do Ministério Público Federal, peritos de prevenção e combate à tortura, psicólogos e outros profissionais da saúde, sistema de justiça, a exemplo de defensorias públicas, seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho de Medicina, Conselho de Serviço Social, Conselho de Enfermagem. É importante destacar, então, que várias perspectivas olharam para essa realidade. Várias perspectivas puderam entender essas metodologias de trabalho, né? Então, foi muito amplo o olhar que foi lançado nessa inspeção nacional. As visitas foram realizadas simultaneamente em 12 unidades da federação, nas 5 regiões do país. A prioridade para nós, portanto, era chegar nas 5 regiões do país, e foram escolhidos para isso 12 regiões, 12 unidades da federação. Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. A coordenação nacional dessa agenda foi composta, então, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e Conselho Federal de Psicologia. Nos estados, é importante dizer que a coordenação ficou sob responsabilidade dos Conselhos Regionais de Psicologia e dos procuradores e procuradoras da República. Eu estou apresentando um pouco rápido, em função do tempo, só para dizer, tá? Bom, para facilitar a sistematização, porque mobilizar todo esse corpo, né, de pessoas nessa agenda, a coordenação nacional composta por essas instituições criou uma metodologia única a ser distribuídas nos 11 estados e no Distrito Federal. Um método de coleta de informações para que o resultado minimamente pudesse sair alinhado com o levantamento dessas informações. A seleção das comunidades visitadas ficou sob responsabilidade dos estados, porque
é no Estado que se conhece o território e, portanto, foi o Estado que escolheu as comunidades terapêuticas a serem visitadas. Importante dizer que nós realizamos um pouco mais de 30 videoconferências com os procuradores, com os conselhos de psicologia, justamente para alinhar essa metodologia e para que, no final, a gente tivesse, portanto, um levantamento fidedigno. Fidedigno no sentido de alinhado, não no sentido de ser igual, obviamente. A sistematização das informações coletadas. Então, a produção do relatório estadual ficou sob responsabilidade dos conselhos regionais de psicologia. O encaminhamento do relatório estadual foi encaminhado para a Coordenação Nacional da Inspeção e que, portanto, resulta nesse produto que hoje, imagino que a maioria de vocês tenha recebido. Bom, esse relatório está dividido em 10 itens, digamos assim. Caráter asilar desses estabelecimentos, uso de internação involuntária e compulsória, práticas institucionais, violação à liberdade religiosa, laborterapia, internações sem prazo de término, entre outros aspectos, equipes de trabalho, cotidiano e práticas de uso da força, internação de adolescentes, os chamados novos usos para comunidades terapêuticas, infraestrutura, controle e fiscalização e origem dos recursos para o financiamento. Nós vamos entrar agora numa amostra de tudo isso. Evidente, nós não daríamos conta de traduzir item por item, mas selecionamos alguns aqui para a gente demonstrar para vocês do que, então, tem no relatório. Então, olhando para a situação concreta, né, do que foi encontrado. Acho que é importante dizer e destacar que um item comum que perpassa as comunidades terapêuticas visitadas é a questão dos muros, das trancas e a restrição no acesso aos meios de comunicação. Essas pessoas estão em condição de isolamento social. Então, é uma característica que é transversal a todas as comunidades terapêuticas. A quase totalidade das comunidades terapêuticas visitadas tem o isolamento ou a restrição do convívio social como eixo central do suposto tratamento oferecido. A instalação em locais de difícil acesso, quer dizer, grande parte, a maioria dessas comunidades estão localizadas em espaços fora do perímetro urbano, ou seja, afastado de qualquer política pública, de qualquer contato com a sociedade, sem acesso a transporte público em muitas delas, com ruas de terra com difícil acesso, sem sinalização. Bom, o impedimento à livre saída é a característica central dessas comunidades terapêuticas, inclusive aquelas que dizem trabalhar com internação voluntária, ou seja, quando a pessoa se dispõe a fazer o tratamento, e a gente vai mais para frente dizer o porquê dessa afirmação. E uma outra questão muito preocupante é que a gente identificou que várias instituições retinham aí os documentos, cartão de banco das pessoas, em alguns casos até benefícios previdenciários. Quando o indivíduo tinha que receber seu benefício previdenciário, a coordenação dessa comunidade terapêutica ia com ele até a boca do caixa, retirava esse dinheiro ficava com o proprietário da instituição. Nós estamos falando aqui de uma realidade encontrada e que precisa ser problematizada, precisa ser aprofundada a sua problematização. Nós separamos aqui, intercalamos com alguns trechos do que está no relatório, né, da menção dos relatórios. A doutora Débora está sugerindo que, em função do tempo, a gente passe, mas esses relatos, evidentemente, estão aí nos relatórios. Né? Privação de liberdade como sendo o eixo central dessas instituições. Há uma problematização importantíssima a ser feita, que a gente faz nesse relatório, sobre o papel do sistema de justiça no que se refere à internação dessa população. Internação compulsória, ela tem sido praticada de maneira à revelia de qualquer diretriz legal. Então, a gente problematiza a internação compulsória como sendo ela ilegal quando esta está direcionada para a finalidade de tratamento. Quer dizer, um juiz não pode determinar que eu me trate de qualquer coisa que seja. Não há no arcabouço normativo brasileiro que um juiz me obrigue a tratar, seja de qual doença for, de qual patologia for,
incluindo aquelas pessoas que fazem uso de droga. E nós sustentamos, então, tecnicamente, juridicamente, essa afirmação. É importante dizer que todas as pessoas que estão em comunidades terapêuticas, sejam elas idas por tratamento voluntário, involuntário, e o compulsório é a aberração, digamos, de todo esse processo, mas ainda que as pessoas que estejam de maneira voluntária, elas têm que ter um laudo para justificar a sua permanência. O que a gente encontrou das 28 comunidades terapêuticas, somente 2 tinha laudo que pudesse, não que justificasse, mas que poderia justificar a permanência daquelas pessoas naquelas instituições. E ainda assim, esses 2 laudos, essas 2 instituições tinham problema com a declaração que ali fazia. Vou dar um exemplo que me vem à cabeça. Uma instituição, por exemplo, emitiu 27 laudos no mesmo dia, em datas opostas à entrada daquele indivíduo dentro daquela instituição. Apenas 2 das comunidades terapêuticas que autodeclararam trabalhar com internação involuntária declararam comunicar ao Ministério Público no prazo de 72 horas. Há de se destacar que toda pessoa internada involuntariamente numa comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica tem por obrigação, em 72 horas, avisar o Ministério Público. Então, está na lei, não é algo que nós achamos que tem que acontecer. Isso é uma previsão legal. Então, só 2 das que se autodeclararam trabalhar com internação involuntária, portanto, encaminhavam para o Ministério Público. E ainda assim, essas 2 tinham problema no fluxo de encaminhamento. Uma prática que é ofertada de maneira impressionante, diria eu, é o que eles chamam de resgate ou remoção de pessoas, que consiste, em outras palavras, algumas pessoas dentro da comunidade terapêutica se reúnem, vão até a casa de alguém, a pedido da família. A família diz: essa pessoa é usuária de droga. Essa equipe vai até a casa da pessoa, faz a contenção física, a contenção mecânica e a contenção química e transporta esse indivíduo para a comunidade terapêutica à revelia de qualquer normatização da saúde. Lembrando que a internação involuntária, quando circunstancialmente ocorre, ela precisa, não só involuntária como voluntária, é importante dizer, ela precisa de uma avaliação médica. Nessas comunidades, o que a gente levantou é que a maioria dos trabalhadores de resgate, inclusive, eram internos da própria comunidade que desenvolviam esse tipo de trabalho. No relatório, a gente problematiza isso e levanta fortes indícios da prática de sequestro. E lá está bem problematizado isso. Um outro problema, internação voluntária convertida em internação involuntária. Há um discurso de várias comunidades terapêuticas quando dizem que trabalham somente com internação voluntária. De fato, em algumas situações, a entrada dessas pessoas é feita de maneira voluntária. O que acontece é que há uma série de estratégias e obstruções, a exemplo de retenção de documentos, de cartão bancário e de uma série de outras coisas, que são investidas para dissuadir a vontade manifestada quando aquele indivíduo quer parar o seu tratamento. Um outro fato que é importante a gente refletir é que o indivíduo que vai para uma comunidade terapêutica, e muitas das vezes, é feito um contrato com a família. Se aquele contrato foi feito de 6 meses, e o indivíduo com 3 meses quer parar de se tratar, se a família tira ele, a família é obrigada a pagar uma multa contratual para a comunidade terapêutica. O que ocorre é que muitos indivíduos, a família desses indivíduos não tem condição de pagar essa multa contratual e, portanto, o indivíduo permanece contra a sua vontade dentro dessa comunidade terapêutica. Aí são exemplos que a gente selecionou, mas, dado o avançar da hora, a gente vai passar. Bom, em 16 dos locais inspecionados foram identificados práticas de castigo e punição aos internos, quer dizer, obrigatoriedade de execução de tarefas repetitivas. Dentre elas, um outro exemplo que me vem à cabeça é escrever a Bíblia tantas vezes. Aumento da laborterapia. Indivíduo que não cumpre regra, portanto, acaba assumindo a tarefa de outros indivíduos daquela comunidade como forma de punição. Supressão de alimentos. Nós identificamos em algumas situações que indivíduos eram deixados com fome caso descumprisse alguma regra ali definida, estipulada. Uso de violência física. Em várias situações, o relato de mata-leão, de violência, de agressão física mesmo nessas pessoas.
privação de sono, seja pela via do trabalho, da submissão da pessoa ao trabalho, ou seja, por esse exemplo que eu acabei de mencionar, da leitura de Bíblia, por exemplo. E o uso de contenção mecânica, amarras e contenção química feita por medicamentos, por consequência, de maneira a revelia ou em contradição com qualquer pressuposto de cuidado ou de uso do remédio como possível instrumento terapêutico. E aí, práticas que podem se caracterizar como tortura, no mínimo, tratamento cruel, desumano e degradante, de acordo com a legislação brasileira. Os exemplos eu vou passar. Condições sanitárias. Eu acho que esse é um item muito importante, principalmente para alertar o Conselho Federal de Medicina sobre o cuidado que esse Conselho deve ter a partir de algumas questões que aqui são problematizadas. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução interna que define comunidades terapêuticas sobre duas óticas: comunidades terapêuticas médicas e comunidades terapêuticas não médicas. Em linhas gerais, o que são comunidades terapêuticas médicas? Comunidades terapêuticas médicas são aquelas que trabalham com internação involuntária, internação compulsória e administra medicação. O que é comunidade terapêutica não médica? É aquela que não trabalha com internação compulsória, ou seja, está vedada a trabalhar com internação compulsória, involuntária e administração de medicamentos. As comunidades terapêuticas consideradas médicas, elas têm que ter, segundo essa resolução, uma infraestrutura de acordo muito mais sólida, a exemplo do que se encontra nos hospitais. Tem que ter médico plantonista 24 horas por dia e uma série de outras exigências que o Conselho Federal de Medicina faz. Ocorre que, ao menos 17 das 28 comunidades terapêuticas visitadas podem ser consideradas comunidades terapêuticas médicas. E nenhuma, absolutamente nenhuma, tinha a estrutura que prega a resolução do Conselho Federal de Medicina. E isso é importante destacar, porque é importante que o Conselho Federal de Medicina olhe para a realidade das comunidades terapêuticas para entender o que está sendo produzido lá dentro. Então, eu acho que isso é um anúncio e, ao mesmo tempo, uma convocação para que esse Conselho olhe de maneira mais cuidadosa sobre as práticas médicas que ocorrem dentro desses espaços e que está à revelia de qualquer forma de controle. O laudo médico eu já comentei com vocês, então eu vou passar. É importante destacar que apenas 10 comunidades terapêuticas das quais nós visitamos tinham alvará sanitário. É importante dizer que a medicação nas comunidades terapêuticas que faziam, então, o uso da medicação, tinha como função única e exclusivamente o controle das pessoas. Em nenhuma comunidade terapêutica que a inspeção foi realizada, usava o remédio para efeito terapêutico ou para efeito de cuidado. O uso da medicação era feito para controle daquela população. Não raro, nós 3 que fomos para Mato Grosso, encontramos pessoas completamente lesadas, com dormência, com dificuldade de fala, em consequência de terem sido intoxicação, como menciona aqui o Rogério. Um outro item importante, violação à liberdade religiosa e à diversidade sexual. Importante dizer que a base de atendimento dessas comunidades é no modelo de abstinência e da religiosidade. É importante dizer que nenhuma dessas bases se aproximam da perspectiva da saúde pública. A religiosidade, é evidente que cada um tem a sua espiritualidade, manifesta ela de acordo com a sua fé, e isso deve ser sustentado por qualquer instituição que faça o debate sobre direitos humanos, mas o que foi percebido é que a fé não respeita esse princípio da manifestação individual, mas ela é atribuída, empregada ao sujeito de maneira verticalizada, e não de maneira horizontal, de modo que o indivíduo expresse a sua fé, a sua religiosidade. E a abstinência, não há nenhum protocolo da saúde pública que trabalhe com a perspectiva da abstinência como sendo um caminho viável. Em ao menos 16 das 28 instituições visitadas, não há respeito à diversidade e orientação sexual e à identidade de gênero. Em algumas, a diversidade sexual foi associada a pecado. Quer dizer, o discurso, então, do pecado era o balizador para aquele indivíduo ser tratado ou não. Eu vou pular aqui
o outro exemplo. Laborterapia, trabalhos forçados e sem remuneração. Bom, primeiro dizer que a laborterapia é usada, então, como ferramenta de disciplina e correção moral das pessoas. Ela não é, a laborterapia ou a relação com o trabalho, não é construída numa perspectiva de construção de projeto de vida, mas é imposta ao sujeito, de modo que ele seja disciplinado e tem uma outra face de tudo isso, que é o aumento do lucro daquela comunidade terapêutica que usa, portanto, as pessoas que fazem uso de droga como matéria-prima do seu trabalho. Eu vou mencionar um caso que, para mim, surgiu como muito emblemático no Rio Grande do Norte, onde a proprietária da comunidade terapêutica alegou que alguns internos estavam desenvolvendo laborterapia, construindo a casa de praia dela, a casa na beira da praia. Quer dizer, no guarda-chuva, laborterapia se cabe tudo, inclusive alguém construir a casa dela na beira da praia, e isso sendo utilizado como laborterapia. A mão de obra dos internos, então, usado para limpeza, preparação de alimentos, manutenção, vigilância. Um outro aspecto interessante é que as pessoas internadas eram, em muitos casos, entravam num plantão para vigiar os seus pares. Então, essas pessoas ficavam em lugares estratégicos da comunidade, impedindo com que os seus pares fugissem. Nós tivemos um relato, o Rogério estava comigo nesse momento, de que a pessoa fala: como que eu vou ter condição de impedir que alguém fuja se eu tenho vontade de fugir? Então, para além da submissão, um trabalho, vamos chamar isso de trabalho como tem que ser, existia toda uma carga e uma pressão psíquica de aquele indivíduo ter que conter o seu par, sendo que ele queria estar naquela condição, portanto, de fuga, né? Bom, sustentamos práticas com fortes indícios de crime de análogo à escravidão. É isso que eu disse, busca substituir a contratação de profissional para maximização do lucro daquela comunidade. E o problema dos voluntários. Muitas comunidades terapêuticas acolhiam voluntários a troco de comida e moradia. Pessoas que nunca tiveram contato com o cuidado de outras pessoas que fazem uso de droga, mas eram recolhidas para desenvolver trabalhos braçais e mecânicos em troco de comida e de alimentação. Esse é um ponto muito emblemático no relatório. Quer dizer, não há possibilidade alguma, não só esse, evidente que não, mas justificar a internação de adolescentes. É importante dizer que das 28, 11 comunidades terapêuticas trabalhavam com internação de adolescentes. Um caso em Minas Gerais foi identificado, para vocês terem a dimensão do problema, uma criança de 11 anos internada numa comunidade terapêutica por determinação judicial. É uma situação no Rio de Janeiro, o doutor Sérgio Suyama, acho que está por aqui, está ali, encontrou a situação de um adolescente de 13 anos também internada numa comunidade terapêutica. Quer dizer, lembra aqui, doutora Débora, que a maioria do contexto que nós tivemos contatos, essa criança e os adolescentes viviam no mesmo espaço que os adultos. Quer dizer, com riscos eminentes ali de uma série de situações que no relatório, então, a gente trabalha. Adolescentes internados por motivos outros que não pelo uso de droga. Adolescente sendo internado para cumprir medida socioeducativa dentro da comunidade terapêutica. E tem um relato, no mínimo, triste, mas interessante para demonstrar isso, de uma adolescente surda, portanto, com dificuldade de comunicação por meio da fala, internada numa comunidade terapêutica em Minas Gerais porque namorava uma pessoa que bebia. Então, não era ela a usuária do álcool ou de qualquer outra droga, mas ela namorava alguém que fazia uso de drogas. A mãe, em função de uma ligação com a perspectiva religiosa, resolve, então, internar a adolescente, lembrando, surda, com dificuldade de comunicação numa comunidade terapêutica. Bom, acho que tem alguns saltos, né, nesse relatório que a gente quer apresentar. Então, a gente olhou para a realidade, a partir da realidade, emprestou essa realidade para fazer uma análise, e grande parte da sustentação dessa análise toma como prerrogativa, primeiro,
a Lei 10.216, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aliás, uma agenda que quem trabalha com saúde mental tem que cada vez mais se apropriar do que significa a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei sobre Tortura, Convenções das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, e o Código Penal. Óbvio que aqui nós citamos algumas que serviram como base de análise para a produção desse relatório. Nós estamos disponibilizando também, e aí eu acho que esse é um outro anexo à entrega desse relatório, que, no nosso entendimento, traz um salto na análise. Nós disponibilizaremos no site das 3 instituições uma série de instrumentais para que, caso alguém queira, o controle social em determinadas regiões queira reproduzir a inspeção de acordo com a perspectiva que foi feita nessa coordenação nacional. Eu fico por aqui, eu acho que devolvo aqui para a doutora Débora e para o Rogério, e a gente segue no diálogo. Acho que a gente pode começar com as perguntas. Nós vamos iniciar o debate, as conversas aqui, algumas falas essas. Só queria dizer, nós fizemos na escolha dessa apresentação alguns pontos, ficaram muitos pontos. Na verdade, o relatório tem uma riqueza muito grande, acabamos fazendo algumas escolhas. Poderia ser tantas outras, por exemplo. Nós não falamos nada, nós não encontramos projeto em nenhum lugar que tivesse projeto terapêutico singular, ou individualizado, ou qualquer nome que se desse a isso, porque, na verdade, o que se trata é de uma produção massificada, né? Todo mundo fazendo a chamada laborterapia, etc. Tem aspectos muito interessantes da do Lúcio tocou da laborterapia, mas com essa ideia que eu acho que a gente precisa debater muito. Eu convido, inclusive, o povo da psicologia a continuar nesse debate, né? Porque tem uma ideia digamos, de uma coisa do senso comum, dessa ideia de que o trabalho é terapêutico, alguma coisa assim, né? Que é uma ideia muito do senso comum e que, evidentemente, não se aplica a essa ideia de laborterapia como simples transferência de obrigações cotidianas de manutenção do lugar onde eu vivo como laborterapia. Né? Rogério, se me permite, a gente viveu uma cena, enfim, curiosíssima, digamos assim. Nós chegamos numa unidade do Mato Grosso que tinha uma trans, filha de uma desembargadora. E, enfim, encontramos num quarto reservado só para ela, com melhores condições físicas e tal. E aí perguntamos, que trabalho ela faz? Nenhum. Mas, por que ela não faz nenhum se o tratamento é o trabalho? Não, porque a mãe dela paga alguém para fazer o trabalho por ela. Então, a laborterapia é o tratamento, né, desde que... Não, enfim, acho que isso acho que é um aspecto que a gente tem que estar. E outro aspecto que a gente não tocou no relatório, que podia tocar, enfim, que vocês que vão ler vão... Eu vou fazer aquele alerta de teaser, né? Assim, aquele alerta de ponto assim, mas que são os novos usos das comunidades terapêuticas. Também é um capítulo que o Lúcio só colocou, a gente não trouxe exemplos, mas, por exemplo, de tratamento de chamada cura gay, né? Internações permanentes como se fosse uma unidade de longa duração, né? de um serviço de longa duração. Quando eu digo longamente, é como nos manicômios, as pessoas morando em comunidades terapêuticas a vida inteira. Então, ou seja, a gente tem uma série de aspectos que enriquece ainda mais esses pontos que esse resumo, evidentemente, não deu conta, mas que a gente, na leitura atenta do relatório, vocês vão perceber que tem muitos aspectos fundamentais. É só esse comentário antes da gente começar. Só chamar o último ponto também que causa tristeza, eu acho que dor, sofrimento, Mato Grosso, que foi onde eu visitei, vários relatos de comunidade terapêutica como depósito de idosos, de um lado, e outro, comunidades terapêuticas de acolhimento de adolescentes, sem qualquer preocupação de reinserção desses adolescentes, sequer no sistema formal de ensino, né? Então, nós estamos vivendo aí, enfim, vimos um cenário bastante estarrecedor. Mas eu vou, com essas apresentações, e sem prejuízo de que no curso dos debates a gente, enfim, traga novas considerações, eu tenho aqui uma lista de inscrições.
Eu vou seguir essa lista, mas também não significa que quem não esteja inscrito não possa, ao final, levantar a mão para falar. O primeiro é o Tiago Borges, do Movimento Pró Saúde Mental, Mecanismo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui mesmo. Sou usuário do sistema, sou usuário de UNCAPS. Essas comunidades terapêuticas aqui do DF, elas estão virando-se umas pragas que não respeitam servidores, usuários. Algumas delas, coloca-se umas pessoas que representam elas para estar na porta de um CAPS perguntando: você quer se internar na comunidade terapêutica? E aí tem usuários que ali no exato momento ele está precisando de um abrigo. E aí o que ele acha uma comunidade terapêutica, e logo depois, quando ele é internado lá, que aí ele vê que é totalmente diferente daquelas que eles falam na porta do CAPS ali, começa a ser agredido. Tem vários relatos de usuários, colega meu, que foram agredidos. E aí, ao sair, eles passam poucos dias, e aí, antes, na hora que eles saem, falam: vocês não falam lá no CAPS que você saiu da comunidade terapêutica. Eu acho que isso aí está roubando o Brasil. Então, o Distrito Federal, porque quando a pessoa não está lá e está recebendo, eu acho que isso é roubo. E ainda fora os assédios que alguns faz ao servidor de CAPS. Se não colocar, vou te denunciar na ouvidoria porque você não quer mandar. Tudo isso existe. E eles não falam do que anda acontecendo. E tem de se falar a realidade, falar que esse trabalho ficou excelente, dê uma olhada neles, e vocês estão de parabéns por estar nos abraçando como usuário. Agradeço. Obrigada, Tiago. Agora, Paulo Amarante, presidente da Abrasco. O microfone, por favor. Boa tarde. Eu não sou presidente da Abrasco, sou vice-presidente. O presidente é o Gastão Wagner Campos, da Unicamp. Eu sou presidente de honra da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, sou presidente de honra e sou pesquisador titular da Fiocruz. Eu acho que não está funcionando. Está não? Agora sim. Eu estou muito emocionado, quero dizer, em primeiro lugar, assim, pessimamente muito emocionado. Estou muito triste. Depois de tudo que eu passei, que nós passamos nesse país, eu particularmente com doença e tudo, eu não esperava que esse país tivesse situação de instituições nesse nível de violência, de tortura, de desrespeito, de mercantilização da vida. Nós sabemos que o que está por trás disso é mercado, é lucro, é exploração da miséria humana, da doença, do sofrimento, da ignorância das famílias, da pobreza do povo. Então, é muito triste. Eu, quando falei dos meus cargos aqui, desculpe, vou tentar falar rápido, fiz uma certa declaração de conflito de interesse. Me dediquei à vida pública há 40 anos, nem consultório particular como médico eu consegui fazer mais, que achava injusto que uma pessoa doente ou com um familiar doente tivesse que pagar para ter saúde. Por isso, fui um dos autores da proposta do SUS e brinco sempre que eu tenho a versão datilografada do SUS que trouxemos a Brasília na minha casa, no meu arquivo pessoal, porque eu que datilografei. Criamos uma política pública para que saúde, fundamentalmente saúde, fosse dever do Estado, que as pessoas não tivessem que pagar por isso, pagar com dinheiro e pagar com sofrimento. Queria parabenizar, em nome da doutora Débora, todas as entidades, o Mecanismo contra a Tortura, o CFP,
Sinto com tristeza o meu conselho de medicina não estar participando ativamente desse processo, num certo sentido até omisso, covardemente omisso, nas relações, na situação que passa na medicina, porque também a medicina se envolveu muito para o mercado. Posso falar isso de carteirinha, porque como médico e como recente paciente, eu vi o que é virar a vida humana em um lucro. Eu vi o que é fazer da vida humana objeto de lucro. Então, é lamentável, né, ver essa situação, é desesperador esses relatos. Eu, como estudioso da reforma psiquiátrica da comunidade terapêutica, até falei isso no Globo, tentei corrigir a minha fala, eu acho, primeiro, um assinte chamar de comunidade terapêutica, uma experiência tão importante, criada na Inglaterra, em defesa dos direitos, da democratização, da transformação, criado na Itália. Eu que conheci, infelizmente, eu brinco assim por causa da idade, pessoalmente, Franco Basaglia, conheci Leng, conheci Cooper, Thomas Ashe, Goffman, pessoalmente, né, essas pessoas que lutaram por direitos, chamar de comunidade algo que não é nada comunitário, muito menos terapêutico. É uma fraude, minimamente, nos termos do conceito. Gostaria, não quero falar muito, como eu disse, eu estou desolado, assim, estou realmente emocionado. Eu queria saber o que podemos fazer. Né? Tivemos o relatório de 2011 já, o que podemos efetivamente, em termos de Ministério Público, de direitos, de lutas sociais, porque sabemos que, por trás dessas iniciativas, existe um poder muito forte, de fortes políticos, de deputados, de senadores, de empresários que, ora se chamam médicos, ora se chamam pastores, mas é um interesse muito grande, exploram a boa vontade, às vezes, a ingenuidade de muitas pessoas que até se voluntariam, ou exploram, e aí eu vou acabar, a primeira vez que eu vi essa versão de comunidade terapêutica, com essa versão eu fiquei surpreso, foi numa entrevista que eu dei ao Tim Lopes, jornalista assassinado da TV e Jornal o Globo, que ele me falou, e eu disse, olha, Tim, você está enganado, isso não é comunidade terapêutica. E ele me mostrou as cenas que ele foi submetido. Eu demorei muito para ser convencido de que ele não tinha sido assassinado por esse motivo, porque ele foi visto filmando a cena de tortura, né, de pessoas enterradas, uma série de aspectos, e de agiotagem. Pessoas que não podiam pagar as multas, ou as clínicas diziam que não podiam mantê-las, porque estavam passando dificuldade, que precisavam da colaboração financeira das famílias, que, na medida que não tinham, eram indicados agiotas que pudessem prestar. Então, era todo um esquema de rede de submeter essas pessoas. Então, a minha pergunta é isso, doutora. O que é que nós, agora, de posse, além do desespero inicial, da tristeza, do sofrimento, né? Eu literalmente estou com vontade de chorar, assim, né? E não é nada demagógico, quem me conhece. É um desespero. O que é que nós podemos fazer daqui por diante? Obrigado. Doutor Paulo Amarante, é uma honra tê-lo aqui entre nós. Enfim, infelizmente, nesse momento tão triste, e aqui o reconhecimento da sua luta por uma saúde mental de caráter não asilar, né, enfim, que tenha noção da dignidade da pessoa humana como princípio central. Peço desculpas também pela identificação equivocada, mas foi a informação que me foi passada. Eu queria só, em relação à pergunta que foi feita, lhe dizer que a Open Society fez uma pesquisa também em vários países da América, e o subtítulo dessa pesquisa é Comunidades Terapêuticas, uma nova modalidade dos manicômios, né, os antigos manicômios, algo desse tipo. Eu acho que quando nós começamos a somar relatórios, e esse é um primeiro propósito, nós conseguimos dar visibilidade a alguma coisa que foi encoberta por narrativas que, de certa maneira, convenceram muita gente. Então, eu acho que uma primeira missão é desmistificar aquilo que
por alguns anos, foi levado como algo muito bom, especialmente para o tratamento da dependência de álcool e outras drogas. Bom, mas Fernando Magano, desculpa, agora foi eu. Fernanda Magano, vice-presidente da FENAPSE. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero saudar a mesa por apresentar o relatório e dizer que, de fato, esse instrumento de inspeção é fundamental para dar continuidade à defesa da saúde mental no nosso país e à defesa daqueles que são submetidos a esses espaços que se dizem comunidades e que se dizem terapêuticos. Na condição de representante da Federação Nacional dos Psicólogos e pensar os trabalhadores e trabalhadoras que também estão nessas entidades, o quanto tem uma precarização de vínculo de trabalho na mão de obra desses profissionais, o quanto eles ficam submetidos também a regras bastante esdrúxulas, para dizer o mínimo, e que ferem aí os princípios do nosso Código de Ética. Então, quanto é necessário também a gente fazer uma orientação e instrumentalização desses profissionais, o quanto é importante tratar da saúde mental em meio aberto e voltar à defesa dos princípios do SUS e à defesa de saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde. E apontar que esta situação vem desta forma avassaladora, e essa situação de miséria, violência, tortura, trabalho análogo ao escravo, por conta e decorrência do golpe instalado no nosso país. Tem um desmonte da saúde, uma precarização do SUS de forma intencional e toda uma ação de desrespeito e desmonte à RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a entrada, a legitimação, a forma de instrumentalizar isso por espaços que não são da saúde, né, é fundamental que seja denunciado, porque há toda uma estratégia também que quer impedir a fiscalização, que quer tratar esses organismos como espaços de saúde, eles não são espaços de violência e tortura. E juntar essas informações para fazer e realizar as próximas ações é fundamental na defesa da lei de reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, saudar a iniciativa, dizer que a gente tem que se organizar ainda mais para as próximas ações e dizer que o quanto é relevante que essa união esteja acontecendo, e ela é muito frutífera, né? Então, PFDC, Conselho Federal, Mecanismo de Combate à Tortura, porque é só juntando, de fato, as pessoas que conhecem a história da saúde mental e lutam na luta antimanicomial para saber que não há nada de terapêutico nesses lugares. Obrigada. Também, com muita honra, eu anuncio a presença entre nós da deputada Érica Cocai, que eu vi entrar, mas não estou mais. Ela se esconde. Tá. Bom, enquanto isso, eu passo a palavra ao meu querido colega Sérgio Suyama, que, enfim, também fez uma das inspeções. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui e uma honra ter participado dessa pesquisa, desse relatório que está sendo lançado hoje, juntamente com outros colegas aqui presentes, o Helder, o Godoy, outros procuradores que também se engajaram nesse projeto, né, que é um projeto justamente de verificar, né, o Roberto aqui do CRP lá do Rio de Janeiro, identificar quais são os problemas efetivamente, né? A gente fala muito das comunidades terapêuticas, mas a gente muitas vezes não tem muita ideia, né, do que elas representam na realidade. Então, para nós foi muito importante ter participado desse trabalho. Eu acompanhei no Rio de Janeiro, junto com o Roberto, como eu estava dizendo, e junto com a colega Ana Padilha, né, PRDC,
de lá, junto, e os colegas então do CRP, e lá nós identificamos, dentre os vários problemas que nós identificamos, dentre as várias irregularidades, né, que nós identificamos como mais grave foi a manutenção de adolescentes, né, 2 adolescentes, um de 13 anos, em uma comunidade terapêutica, em absolutas ilegalidade, né, porque ela estava junto com os outros adultos, né, então não era um abrigo, né, para crianças, não era uma instituição de guarda, era simplesmente ali uma instituição ali que estava funcionando com total precariedade, e o que era mais grave para nós é que essa internação foi compulsória a partir de uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que solicitou à juíza da vara de Nilópolis a internação de um adolescente que estava na rua. Esse adolescente, então, estava junto com os adultos e não havia nenhum direito previsto no ECA assegurado a ele. Então, ele não ia à escola, né, não tinha convivência com outros adolescentes, né, não tinha nenhum tipo de atenção especial à sua saúde. Enfim, ele estava lá, literalmente, jogado, e o que é mais grave, né, com determinação da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual. Esse caso, então, foi denunciado à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e foi, então, comunicado também ao Ministério Público Estadual, à Coordenadoria, né, de Infância e Juventude, para que fossem adotadas as providências cabíveis. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para dizer, né? Uma vez parabenizando a Débora e os colegas aqui pela iniciativa. Parabéns. O Sérgio chama a atenção para um ponto muito importante de como o sistema de justiça também abastece essas comunidades terapêuticas. Em relação a adultos, é mais impressionante ainda, porque nós temos como uma decorrência do princípio da dignidade humana, é que ninguém pode submeter outrem a um tratamento. Né? Nós estávamos falando há pouco com a imprensa a respeito de testemunhas de Jeová. Né? O judiciário vem reconhecendo que sujeitos adultos e capazes têm o domínio do seu próprio corpo e do tratamento do seu corpo. Então, podem se recusar à transfusão de sangue, inclusive podem vir a morrer, mas ninguém pode interferir na sua compreensão de corpo, de vida, né? Então, e de religiosidade, inclusive, nesse caso. Então, é muito impressionante na questão dos adultos e das crianças e adolescentes, porque não há previsão no ECA das comunidades terapêuticas nessa perspectiva que vem sendo adotada pelo Judiciário. Né? O que nós percebemos em relação a crianças e adolescentes ou processos de higienização mesmo, de retirada da rua, ou famílias que entregam para não terem que suportar o cuidado. Bom, deputada Érica Cocai, já lhe anunciei, já fiz a propaganda, nem preciso aqui. Posso lhe passar a palavra? Bom, então eu vou chamar a Régia Prado, conselheira do Conselho Federal do Serviço Social. Para aí que a gente tinha que olhar. Ela me falou alguma coisa que tinha que olhar para uma pessoa de vermelho. Eu estou olhando para todo mundo que está de vermelho. Boa tarde a todas e todos. Gostaria, em nome da gestão de batalha que se vive a vida, atual gestão do Cefes, parabenizar as entidades envolvidas na construção desse relatório, né, e também socializar com todas e todos, né, que realizamos no mês de maio, 29 e 30 de maio, realizamos o nosso primeiro seminário, o trabalho do assistente social na política sobre drogas e saúde mental. Esse seminário ele aconteceu em um momento bem conturbado do nosso país, que foi no contexto de greve, mas apostamos nele acontecer. E, nesse momento, nós também socializamos um relatório que foi construído com os CRES do Brasil, né, que são os Conselhos Regionais de Serviço Social, em que o relatório teve como foco o exercício profissional da assistente social
nas comunidades terapêuticas, mas que também nós identificamos algumas questões extremamente importantes também que revelam as violações do direito das pessoas que estão nesses espaços. Eu só gostaria de socializar alguns. Primeiro, é a contratação predominantemente de assistentes sociais e psicólogos. Não existe uma equipe multiprofissional como nós defendemos, né? Em segundo, as atividades de cunho extremamente religiosas, né? E esse fere o princípio constitucional do nosso país, que é o Estado laico. Então, todos esses espaços, eles conferem com que o relatório apresentado aqui também, que é imputar o outro uma prática religiosa. O outro é sobre a questão laboral, que, na realidade, para a gente se configura como exploração da força de trabalho, sem remuneração, sem contrato, sem direitos trabalhistas e sem direito previdenciário das pessoas que estão ali com outra finalidade. Não há um projeto, né, de inserção profissional ao mercado de trabalho dessas pessoas de acordo com as suas habilidades, se quer ou não desejo ter inserção no mercado de trabalho. O número de pessoas que residem, há essa heterogeneidade entre crianças, adultos, idosos, o isolamento da família e da comunidade, que a gente acredita que, nesse momento, a família ela tem um papel preponderante, né, no acompanhamento daquela pessoa que tem uma relação, um uso abusivo com álcool e outras drogas, as normas extremamente rígidas, que ferem qualquer princípio básico de respeito ao ser humano, e também as normas extremamente rígidas como uma contrapartida no aceite ao tratamento. E aí, nesse sentido, nós concordamos também que o avanço das comunidades terapêuticas, elas representam, como já foi colocado aqui pelo companheiro, que elas, na realidade, estão na disputa com o fundo público. Isso é fundamental, isso ter como pano de fundo também a compreensão, né, que essas comunidades, com representantes do mercado político, estão na disputa, estão se apropriando do recurso público. Certo? Então, nós vemos, nesse sentido... Então, nesse sentido, nós, né, do Conjunto Cefes-Cresce, e em especial ao Conselho Federal de Serviço Social, seguiremos na luta, na defesa, né, da política sobre drogas e saúde mental na primazia